Quer dizer que a Leila Pereira poderia ter comprado o Allianz Parque para o Palmeiras e não o fez? E a W Torre, como é que fica nessa história? Mas será que é isso mesmo? A gente já vai falar sobre isso em mais detalhes logo a seguir. Antes de mais nada, um breve recado para você que está me vendo pela primeira vez. Você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. E se você gostar do conteúdo, deixe seu like, que você me ajuda bastante. Agora vamos falar deste problemão aí que o Palmeiras tem em mãos, que é esta relação com a W Torre. E dando um pouco de contexto para isso, pessoal, vocês sabem, quem tem acompanhado o noticiário, que o Palmeiras tem tido vários problemas nessa relação, em relação à gestão do estádio, em relação à manutenção do estádio, seja na área de jogo, ali no gramado, né, que tem passado por um problema que inclusive suspendeu as atividades do Palmeiras no seu próprio estádio. O Palmeiras vai ter que jogar fora. A gente já tem um vídeo falando sobre isso aqui também, para quem quiser assistir. Mas o Palmeiras alega também outros problemas em relação ao recebimento de verbas ali de eventos que são realizados no seu estádio, e ele deveria ter o direito de receber uma parte e não tem recebido, bem como diz que a manutenção da própria estrutura tem deixado um pouco a desejar. E aí a Leila Pereira deu uma entrevista recentemente falando que a W Torre, quando terminar de usar o Allianz Parque, vai devolver para o Palmeiras um Coliseu, em referência ao Coliseu de Roma, que já está todo carcomido, dada a sua idade, também tem praticamente 2000 anos aquela bagaça. Mas enfim, se o Palmeiras tivesse a oportunidade de assumir o controle total do estádio, todos esses problemas seriam resolvidos, né? Já que o Palmeiras começaria a defender o interesse próprio e poderia ele mesmo resolver as suas questões, porque hoje em dia o Palmeiras fica até de mãos atadas em alguns momentos, porque qualquer decisão que passe por essa questão da gestão do seu próprio estádio tem que passar antes pela W Torre. Eles precisam chegar num acordo, porque é ela que tem o direito de uso ali da arena do Palmeiras. Portanto, pessoal, dada essa notícia que saiu recentemente, aqui algumas horas atrás, aqui no UOL, uma reportagem do Danilo Lavieri, ele diz o seguinte: Palmeiras, banco tenta vender dívida da W Torre pelo Allianz, mas Leila nega. E ele explica aqui na matéria que foi oferecido através do Banco do Brasil a oportunidade para Leila Pereira assumir o direito dessa dívida. E aí as pessoas ficam um pouco confusas, né? Porque a Leila Pereira já deu entrevistas no sentido de querer abreviar a relação do Palmeiras com a W Torre, que vai durar até 2044 a princípio. Se o Palmeiras comprasse os direitos da W Torre e assumisse para si o controle total de tudo, resolveria o problema. Ela mesma parece ter interesse nisso, e aí quando tem oportunidade não o faz. Por quê? E aí que está, pessoal, porque na verdade ela não teve essa oportunidade. É uma coisa muito diferente ela comprar a dívida da W Torre pelo Allianz Parque do que comprar os direitos de uso do Allianz Parque. São três coisas diferentes aqui, aliás. Deixa eu tentar esclarecer para vocês. Primeiro é o próprio Allianz Parque. O terreno ali, a estrutura, a parte física. Aquilo é do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras não precisa comprar. Não tem porque você comprar uma coisa que é sua. Para além do Allianz Parque, tem um contrato que dá o direito de uso do Allianz Parque para uma empresa, que é a W Torre, que fez a reconstrução há anos atrás, ali aquela história toda que a gente já conhece. Por que isso é diferente? Porque é fácil, é só você imaginar, de novo, dando um exemplo aqui que não remete exatamente ao que é aqui, mas só para ilustrar o raciocínio por trás disso. Se você tem uma casa e aluga para alguém, a pessoa fica com direito de uso daquela casa, né? Ela pode chamar convidados, pode dar uma festa lá, ela pode fazer churrasco, colocar pagode para tocar, ela tem uma série de direitos sobre aquela casa enquanto ela está alugando. Mas a casa ainda é sua, certo? Basicamente é isso que acontece aqui. Não é exatamente essa a estrutura da relação, mas é basicamente isso. O Palmeiras tem um estádio, só que ele também tem um contrato com uma empresa que reformou esse estádio, que diz que por ela ter reformado o estádio, né, ter colocado o dinheiro da reforma, ela ganhou o direito por 30 anos de fazer o uso comercial daquele ambiente para shows, eventos empresariais, jogos festivos, seja lá o que for. Ela pode explorar comercialmente do jeito que ela achar que vai ser melhor para ela, no caso a empresa W Torre. E tem uma terceira coisa, que é a dívida da W Torre com o banco para fazer essa reconstrução do estádio. Basicamente é o seguinte: anos atrás lá, quando foi firmado esse acordo, a W Torre não precisava ter o dinheiro no bolso para reconstruir lá o estádio do Palmeiras. A W Torre chega lá no banco, pede um dinheiro emprestado para fazer essa reforma, e depois que ela começa a receber o dinheiro da exploração, do uso comercial lá da reforma, ela vai pagando o banco, enfim. Então tem uma terceira coisa, que é essa dívida da empresa com o banco, que não se conecta, não tem ligação nem com o estádio em si, nem com a relação comercial entre o Palmeiras e a W Torre, de modo que essa dívida poderia ser revendida, né, poderia ser repassado para qualquer outra pessoa. No caso aqui, foi dito que ele foi oferecido para o próprio Palmeiras, para a Leila Pereira, que se comprasse essa dívida, ganharia não o direito sobre o uso do estádio, ganharia o direito sobre os recebimentos do financiamento da reforma do estádio. Então, a partir desse momento, a W Torre teria que pagar o empréstimo não mais para o Banco do Brasil, mas sim para o Palmeiras, ou a Leila Pereira, ou quem quer que assumisse essa dívida. Mas como eu falei, isso nada tem a ver com os direitos de uso da arena, tanto que poderia ser vendido para qualquer outra pessoa. Por que isso acontece, pessoal? Por que o Banco do Brasil tentaria revender essa coisa para frente? Bom,
Ele pode ter vários motivos, é uma decisão empresarial. Precisar de liquidez, querer antecipar uma receita, ou achar que a W Torre não vai pagar, por exemplo. E aí ele pensa, pô, isso aqui está arriscado ficar com essa dívida em mãos aqui. E se eu passar para frente, eu passo por menos, mas aí o cara que comprou, ele que se vira para receber depois. O que precisa ficar claro o Palmeiras não teve a chance de comprar, nem seja através dele, instituição, seja através da Leila Pereira, não teve a oportunidade de comprar o direito de uso do estádio, que seria o que interessaria, na verdade. Seria o que resolveria os problemas que o Palmeiras vem tendo, porque daí ele próprio passaria a se gerir e não precisaria mais chegar em acordos com uma outra empresa que pode ter outros interesses que não são os mesmos do Palmeiras. Mas essa carta não está na mesa, isso nunca foi uma possibilidade. O que nós temos a dívida que a empresa fez para reformar o estádio está sendo negociada, é só isso. E para o Palmeiras não é interessante comprar, porque primeiro, ele iria comprar o direito de receber de quem? Da própria W Torre. Mas o Palmeiras já tem um problema atual, que já virou caso de polícia, já virou inquérito, de não recebimento da W Torre. Então faz sentido fazer um negócio desses? Eu vou comprar um direito de receber de alguém que não está me pagando? É um péssimo negócio, né, a princípio. Segunda coisa que chama atenção, tentar entender por que o Banco do Brasil quer repassar essa dívida para frente. Como eu falei, pode ser simplesmente porque ele quer uma antecipação de receita, uma liquidação lá, de ter mais liquidez? Pode. Mas pode ser também porque a análise de risco deles mostra que a W Torre não está em condições de pagar. E se for isso, é preocupante para o Palmeiras também, né? Porque a W Torre deve para o Palmeiras, até onde se sabe, valores do repasse dos shows, dos eventos. Por isso, fiquemos atentos também a esse detalhe. De modo que comprar essa dívida, então, só geraria um problema a mais para o Palmeiras e não resolveria os problemas existentes. A W Torre continuaria com o contrato de uso, continuaria tendo essa relação talvez conturbada com o clube. Mas e se o Palmeiras quisesse de fato comprar o direito de uso? Bom, ele pode, mas aí a precificação é outra, né? Porque a gente estaria trazendo um valor presente todo o potencial de arrecadação, todo o potencial de receita que esse estádio traria para a empresa. Para que a W Torre fechasse esse negócio, teria que ser interessante para ela. Então ela pegaria, faltam 20 anos de contrato. Nesses 20 anos de contrato eu estimo que eu receberia através dos shows, dos eventos, sei lá, NX milhões ou bilhões, quem sabe. Se você me pagar algo próximo disso, um pouco mais, um pouco menos, aí tem uma negociação, eu vendo para você o direito de uso e abro mão. Aí fica só do Palmeiras mesmo, o Palmeiras ganha direito total do controle da estrutura, da manutenção, de tudo. Bom, o Palmeiras poderia comprar se fosse do interesse da parte da W Torre, mas a W Torre não quer vender porque esse é um negócio muito lucrativo para eles. E caso eles fossem precificar, vamos supor, não, tudo bem, a gente vende. Seria um valor estratosférico, seria um valor muito alto que também não faria sentido nesse momento. O Palmeiras não tem esse dinheiro disponível para comprar. Enfim, seria um negócio muito complicado, muito complexo e acho que pouco vantajoso no momento. O ideal seria resolver essas pendências, seria resolver essa questão dos valores a receber que o Palmeiras alega ter da W Torre, que a W Torre disse que o Palmeiras deve alguma coisa para ela também. Enfim, seria bom ter um acordo e reforçar os laços ali contratuais em relação às obrigações de cada um. As obrigações da W Torre de fazer a manutenção adequada, de manter o estado do gramado perfeito ou o melhor possível para que a gente não passe por esse problema recente novamente, enfim, para que toda a estrutura fique bem ajeitada e que no final do contrato as duas partes estejam satisfeitas. Eu sei que a W Torre, provavelmente da parte dela, está muito satisfeita, mas fica um sinal de alerta, porque tendo uma relação conturbada assim nessa experiência, como ficam os outros clubes que estão negociando com essa mesma empresa, né? Santos, São Paulo e dentre outros aí que estão conversando para de repente fazer um negócio parecido e tal. É esse tipo de negócio que é interessante, cheio de sobreposição de interesses, é uma coisa meio complicada, né? Então é o caso de ser melhorada essa gestão e tem muita aresta para ser aparada aí, precisa melhorar muita coisa. Já que os direitos de uso do Allianz Parque não estão à venda para o Palmeiras ou para quem quer que seja, já que essa relação, portanto, deve continuar por mais 20 anos. E lembrando vocês, as três coisas não se comunicam. O Allianz Parque é uma coisa, o direito de uso dele é outra e a dívida da W Torre para reformar o Allianz Parque é ainda outra. Não vamos criar essa confusão, nem Leila Pereira, nem Palmeiras tem culpa de alguma coisa aqui. Enfim, por enquanto é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se quer receber mais conteúdo, inscreva-se no canal. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!